Vasco com o Diniz, que eu não gosto, com jogadores interessantes, com saúde física, com o Maracanã cheio e com um empate de 0-0 no primeiro jogo, tudo isso que eu falei não faz o Vasco favorito para mim. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Hoje o Corinthians realizou, né, um treino tático, né? Foi o primeiro. Nesse treino tático ele não esboçou o time, ele simplesmente lá fez uma movimentação com alguns jogadores, teve cobranças, né, de pênaltis, visando esse jogo contra o Vasco. Tem que treinar mesmo, né, as cobranças de pênaltis. O Memphis Depay não trabalhou com bola, tá? Porque, né, infelizmente é assim. A gente tem que fazer esse tipo de trabalho, né? A gente chama de controle de carga, né? O Corinthians chama de controle de carga. Porque esse elenco, cara, é assim. Se a gente tiver aí o título e uma renovação de alguns jogadores, ou, né, a continuação aí de alguns atletas, vai ser sempre assim. O torcedor corintiano tem que se acostumar com isso, se o Corinthians permanecer com essa turma para o ano que vem, né, após aí um possível título, porque eu acredito muito no título do Corinthians, tá? Então tem jogadores que sempre vão precisar de um descanso, mas o Memphis ficou na fisioterapia, como já tinha ficado, né, nos outros jogos. O Garro chegou a ser dúvida, lembra, antes do Cruzeiro, Yuri, depois Memphis, enfim, vai para o jogo, tá? A informação que eu tenho é que o Memphis, ele estará em campo, tá? Estará em campo nessa partida do estádio do Maracanã, nessa partida decisiva às 18 horas. Agora é hora de entrega total. Eu até acredito, tá, que pelo resultado, né, do primeiro jogo, o empate, né, com gosto de derrota do Corinthians, o resultado por 0-0 no jogo de ida, vai fazer esses jogadores correrem mais, né? Porque houve uma pressão, não sei se eu posso chamar de virtude, mas ele reage, né? Conforme a pressão, conforme as críticas. Então, com essa vontade de provar algo para alguém, o Corinthians tem um pouco mais de força física, intensidade física nessa partida contra o Vasco, porque o time do Vasco mostrou, né, que tem qualidade física, né? Isso aí. Por exemplo, o Andrés Gomes e o Ryan, para mim, são dois jogadores assim bons, comuns, tá? O Ryan eu acho bom, o Andrés Gomes nem bom é. São jogadores comuns, que correm muito, só que para o futebol de hoje isso é muito importante, tá? Muito importante, a vitalidade, a força física. Eles correm demais, mas o Andrés Gomes é aquilo que eu falo e sempre repito. Ele corre, né, com um balde, mas não sabe onde é o incêndio. E o Ryan muitas vezes também. Só que esses caras, eles também fazem gols, tem hora, entendeu? Então é bom o Corinthians ficar atento, né? Tem um grande jogador lá que eu passei a respeitar depois desse primeiro jogo de ida, né? O que o nosso maestro não fez, o deles fez em dobro, né, 3 vezes mais. O que jogou o Felipe Coutinho, então o Corinthians tem que tomar cuidado, né? Espero que não esteja num grande dia aí o Felipe Coutinho. Enfim, mas é um jogo perigoso. Acabei descobrindo que o Vasco é um time bom, velho. A gente começa a entender porque ninguém chega na final à toa, né? Como o nosso time também chegou na final e não é bobo.
entendeu? Se a gente pegar o Memphis o seguinte, o Ryan, o Andrés Gomes precisam de 3, 4 chances para decidir o jogo. O Memphis precisa de uma. O Memphis precisa de uma. É igual o Yuri. O Ryan é tipo um Yuri. O Yuri ele pode em 5 chances acertar uma. Já o Memphis, meu irmão, ele pode ter uma chance no jogo, ele guarda. Entendeu? Claro que a gente já viu ele errar, com certeza. Mas o percentual de erro do Memphis é muito menor, né? Então a gente também o Vasco tem que tomar muito cuidado também com o time do Corinthians, né? E eu vou te falar uma coisa, viu? Eu já vi o Yuri fazer bons jogos no Maracanã, tá? Eu tenho essas coisas aí na cabeça, assim, no coração, que eu acabo guardando. Eu já vi o Yuri fazer bons jogos no Maracanã, eu acho que ele se dá bem no Maracanã. Quem sabe seja o dia do Yuri, porque o Yuri é quem é você, né? Quem é você. A gente nunca sabe que Yuri nós vamos ter em campo, né? Que Yuri nós vamos ter em campo. Quem sabe é o Yuri do ano passado, da reta final do ano passado, que foi simplesmente o artilheiro do Brasil no ano de 2024. Quem sabe o Garro, que é bom jogador, consiga acertar um chute de fora da área, bata uma falta na forquilha, né? Porque o Garro, eu nunca chamei o Garro de perna de pau, tá? Eu só discordo de quem acha que é craque e que coloque ele numa prateleira aí de jogadores assim acima da média. Isso aí ele nunca vai ser, nunca foi, nunca será um jogador acima da média. Mas se ele pelo menos quisesse jogar, pô, um baita de um jogador aí para ser coadjuvante. Ele é muito bom coadjuvante, né? Ele é um cara assim que poderia ajudar muito a gente, mas o problema é que nós temos um argentino aí que tá morto, né? Morto tecnicamente, morto fisicamente, com pouca vontade. Eu, sinceramente, cara, eu acredito ainda no Rodrigo Garro, acreditei nos jogos contra o Cruzeiro, realmente a coisa que ele fez para mim, eu não vi esse jogo brilhante que ele fez lá no segundo tempo, né? Você vê, para mim foi normal, mas bateu a falta ali quando o André Ramalho desviou, é uma jogada ensaiada, né? Tanto que o Corinthians tentou fazer isso ao contrário contra o Vasco. Mas, pô, eu aposto que é um jogador que pode nos ajudar e quem sabe até brilhar fazendo um gol de título aí. Garro, Memphis, Yuri, esses caras podem fazer gol de título, velho. Carrillo é muito bom jogador. Cara, é a gente aguardar e torcer para que esses caras estejam animados, né? E querendo jogar. Eu tô confiante que o Corinthians pode conquistar esse título. Eu não tô com medo do Vasco. Eu não tô com medo do Vasco, não, velho. Entendeu? Não tô falando que a gente vai ganhar fácil esse título. Que vai ser fácil, mas não é um... Pô, já vi cada decisão do Corinthians. Gente, eu acompanhei Corinthians e Palmeiras, final do Paulista de 1995. Era Palmeiras Parmalat. A gente um time operário. O Marcelinho Carioca ainda dando os primeiros passos ali para virar um ídolo do clube. A gente com o André Santos na lateral, com o Henrique na zaga, entendeu? O Zé Elias, um menino, Bernardo, Elivelto no banco de reservas, o Marques surgindo no ataque ali para virar, nem virou no Corinthians, né? Foi se tornar jogador mesmo de ídolo do Atlético, acho, né? Chegou nesse nível. Cara, e a gente levou, velho. A gente pegou finais muito mais complicadas como essa. Muito mais complicadas como essa. E a gente levou. Eu não tenho medo nenhum do Vasco. Com todo respeito, eu não tenho medo nenhum, velho. Agora, respeito, tá? Respeito o Vasco. Depois do primeiro jogo, eu comecei a enxergar o Vasco com outros olhos, né? E graças a Deus, eu tenho capacidade para ter a minha opinião, observar cada jogador, a tática, o técnico como trabalha, jogando contra o Corinthians. E eu observei o Vasco e passei realmente a respeitar, né? Que é um time chato, de jogadores interessantes. O Vasco com o Diniz, que eu não gosto, com jogadores interessantes, com saúde física, com o Maracanã cheio e com o empate de 0-0 no primeiro jogo, tudo isso que eu falei não faz o Vasco favorito para mim. Não faz. O empate 0-0 no primeiro jogo, o Maracanã cheio, com mais vascaínos, o jogador, nada faz o Vasco favorito para mim. Para mim não tem favorito. O favorito era o Corinthians, para mim. Mas o empate no primeiro jogo
tirou o favoritismo do Corinthians. O meu time eu já falei para vocês, tá? Eu iria com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Nós não temos substitutos para nenhum desses jogadores nossos de defesa da linha de 4. Depois eu faria uma linha de 4, da direita para a esquerda, com Carrídio, André, Ranielli e Vitinho. Aliás, eu nem vou pôr o Vitinho, tá? Eu poderia colocar o Bidon ou o Garro e deixa o Vitinho pro segundo tempo, senão a gente vai ficar sem arma secreta, né? Pro segundo tempo.